Olá pessoal, hoje vou falar para vocês sobre classes e objetos, orientação a objetos. Então a ideia é passar uma visão geral de como funciona a programação orientada a objetos. Com o passar dos anos, a forma que a gente criava sistemas foi se alterando. Hoje em dia, na realidade atual, a gente tem cada vez mais sistemas de alta complexidade e esses sistemas maiores, eles acabam sendo mais complexos e mais voláteis. Isso faz com que a gente tenha que fazer uso de técnicas mais adequadas para o seu desenvolvimento. Então, a mudança para alcançar a qualidade e produtividade está na reutilização. Então, a gente tem que fazer uso de técnicas que permitam fazer um melhor uso dessa reutilização, de modo que a gente consiga alcançar sistemas de maior qualidade e também que a gente seja mais produtivo. Então, a gente tem para isso o paradigma de programação orientada a objetos. Paradigmas, de modo geral, são formas de enxergar o mundo, ou seja, os problemas, a vida, o código de um programa. Então, o paradigma vai refletir na forma com que a gente desenvolve o nosso sistema. Então, o paradigma de programação orientada a objetos pode ser encarado como uma forma de pensar o seu projeto, e isso desde a arquitetura até a implementação propriamente dita. Então, a gente vai pensar de forma orientada a objetos desde a concepção da nossa arquitetura até quando a gente for, de fato, codificar esse código. Hoje em dia, pode-se dizer que praticamente o paradigma de orientação a objetos suplantou o paradigma anterior, ou seja, o paradigma de programação estruturado, que possivelmente é o que vocês, na verdade, estão utilizando até o momento. Então, hoje em dia, a maioria das aplicações, na verdade, utilizam-se do paradigma de programação orientada a objetos. Então, nesse primeiro semestre, vocês terão esse primeiro contato com a orientação a objetos, mas vocês irão se aprofundar muito mais quando vocês forem aprender a linguagem Java. Então, pode-se dizer que o paradigma de programação orientada a objetos é um paradigma para desenvolvimento de software que baseia-se na utilização de componentes individuais, ou seja, objetos. E esses objetos, eles interagem para construir sistemas mais complexos. E essa interação entre esses objetos presentes no sistema, ele é feito através do envio de mensagens entre si. E esse envio de mensagens, ele é feito por meio de métodos ou funções, como vocês queiram chamar. Porque o nosso mundo, como a gente sabe, nós estamos rodeados por objetos, seja mesa, carro, livro, pessoa, entre outros objetos. E os objetos do mundo real, como a gente sabe, tem duas características em comum. A primeira característica seria propriedades, ou seja, os objetos do mundo real têm nome, peso, altura, cor. A gente pode chamar essas propriedades de estado. Além disso, esses objetos possuem ações, por exemplo, andar, falar, calcular. E essas ações a gente pode dizer que são comportamento. Quando a gente estiver falando de orientação a objetos, a gente pode chamar estado como atributos e comportamento a gente pode chamar de métodos. Então, quando a gente for codificar em termos conceituais, a gente pode chamar as propriedades ou estado de atributos e as ações e comportamento como métodos. Então, como vocês devem imaginar, a partir dessas propriedades e ações, a gente
cria um objeto para representar esse objeto do mundo real, mas em código. Mas quais seriam as vantagens do paradigma de orientação a objetos? Bem, são inúmeras as vantagens. A primeira delas é que na PO a gente tem uma maior facilidade em reutilizar o código, então isso aumenta e muito a nossa produtividade. Uma outra vantagem é que os modelos refletem o mundo real de maneira mais aproximada. Isso porque eles descrevem de maneira mais precisa os dados, ou seja, é fácil mapear um objeto do mundo real para o nosso código-fonte, e também são mais fáceis de entender e manter, ou seja, a manutenção desse código é mais fácil e mais simples. E também pequenas mudanças nos requisitos não implicam em grandes alterações no sistema em desenvolvimento. Então, isso é muito importante, porque, como a gente sabe, um sistema ele pode, ao longo do tempo, ser modificado e ter novos requisitos. Então, essas mudanças nesses requisitos não implicam em grandes alterações quando a gente está fazendo uso do paradigma de programação orientada a objetos. Então, agora, a gente vai conferir alguns conceitos chaves que estão envolvidos com a programação orientada a objetos. O primeiro desses conceitos é o conceito de classe. O que seria classe? Classe é a estrutura fundamental para se definir novos objetos. É uma espécie de molde para a criação de objetos. Então, esse conceito de classe ele é muito importante e vai estar presente em muitas linguagens de programação que utilizam o paradigma de orientação a objetos. Então, por exemplo, tomando essa imagem, nós temos que o molde do carro seria a classe, e a partir do momento que esse carro ele é criado no mundo real, a gente tem que ele é o objeto. Então, nós temos que a classe é a estrutura do objeto que vai ser criado, e o objeto é ele em si criado. Então, essa imagem ilustra bem o que seria classe e objeto. Mas não se preocupem, a gente ainda vai conferir mais detalhes o que seria esse objeto de fato. Mas, como é que a gente cria classes utilizando a linguagem Python? Aqui nós temos a sintaxe. Devo salientar que os exemplos que serão mostrados são exemplos didáticos, bem simples, para que vocês possam compreender com mais exatidão e precisão. Então, como é que a gente cria? A gente utiliza a palavrinha reservada class, em seguida o nome da classe, e aqui é importante salientar que é uma convenção colocar o nome da classe em a primeira letra do nome da classe em caixa alta. Então, geralmente, a primeira letra do nome da classe vai ser em letra maiúscula. Aí segue pelos dois pontos, dos quais vocês já estão habituados. Então, a gente pode declarar os atributos, que são basicamente variáveis, né, da classe, e depois os métodos. Então, aqui ao lado nós temos um exemplo. Essa classe, como vocês podem observar, tem o nome conta. Então, eu faço class e o nome da classe, que nesse caso é conta. Dois pontos. E abaixo eu coloco os atributos. Para esse meu exemplo, eu tenho os atributos número, saldo e tipo. E percebam que a partir do momento que eu crio esses atributos, que eu declaro esses atributos, eu já posso assumir alguns valores para eles. Isso não é obrigatório. Eu posso passar esses valores por parâmetro. Vocês irão conferir isso mais para frente. E aqui eu tenho um método ou função, como vocês bem queiram chamar. Nesse caso, esse método, essa função, tem o nome de depositar. E aqui eu passo como parâmetro
valor. E esse valor, nesse caso aqui, no depositar, ele está sendo somado com o atributo saldo. Então, eu faço self.saldo mais valor. A gente ainda vai conferir o que seria esse self. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar com ele. Bem, um outro conceito bem importante, do qual eu já venho falando nessa videoaula, é o conceito de atributos. O que seria atributos? Atributos, eles descrevem as características das instâncias de uma classe. Ou seja, seus valores, eles definem o estado daquele objeto. Sendo que o estado de um objeto qualquer, ele pode mudar ao longo de sua existência. Então, aqui eu trago alguns exemplos de atributos que a gente poderia ter para representar um gato. Eu poderia ter o atributo cor predominante. Então, tomando esse gatinho aqui à nossa direita, a cor predominante seria branca. Cor dos olhos seria azul. Altura, 6 centímetros. E comprimento, 12 centímetros. Lembrando que esses valores aqui podem não necessariamente estar refletindo as características do gatinho visualizado. É apenas de exemplo. Um outro conceito de grande importância no paradigma de orientação a objetos são os métodos. Os métodos, eles representam os comportamentos de uma classe e também permitem acesso a atributos, tanto para recuperar os seus valores, como para alterá-los caso necessário. Então, a gente pode ter métodos próprios para setar, ou seja, configurar, substituir aqueles valores dos atributos, ou seja, alterar o valor daquelas variáveis. Sendo que esses métodos, eles podem retornar ou não algum valor. Então, depende muito do nosso sistema, depende muito do nosso objetivo para com aquele objeto. Depende muito do nosso problema. E também pode possuir ou não parâmetros. Então, aqui, basicamente, os métodos são funções. Então, como vocês já sabem, a gente pode passar parâmetros ou não. Então, ele tem basicamente as mesmas funcionalidades das funções que vocês já viram. A diferença é que eles agora estarão inclusos dentro de uma classe. Então, a única diferença básica é essa. Então, de modo resumido, podemos dizer que os métodos correspondem às ações das instâncias de uma classe. Aqui eu trago mais uma vez um exemplo para vocês. Como é que a gente cria um método dentro da classe? Basicamente, a gente usa a palavrinha... Deixa eu só mudar aqui o apontador. A gente utiliza a palavra reservada def, seguido pelo nome do método. E no caso de métodos funções que estão dentro da classe, nós obrigatoriamente temos que passar o parâmetro self. Então, é obrigatório, você sempre terá que passar. Daí você coloca a vírgula e os parâmetros que você deseja. Pode ser um parâmetro, 2 parâmetros, 3 parâmetros, a quantidade que vocês quiserem. E que, no caso, faça sentido para aquele objeto que você está criando. Bem, então, aqui ao lado, trago um exemplo para vocês. Essa parte aqui inicial a gente já viu, né, que é a parte de criação de atributos, mas aqui embaixo a gente já consegue perceber os métodos. Então, a palavrinha reservada def, nesse caso, esse método tem o nome depósito, e segue com a palavrinha self, vírgula, valor. Nesse caso, esse método tem apenas um parâmetro. Aí o que é que eu faço?
eu estou fazendo self.saldo mais igual valor, ou seja, eu estou somando o valor atual de saldo com o valor passado como parâmetro. E essa soma eu atribuo novamente a variável ao atributo saldo. Lembrando mais uma vez, o parâmetro self ele é obrigatório. E para que ele é usado? Bem, ele é usado primordialmente para acessar tanto atributos quanto métodos que pertencem à classe. Então, para você acessar atributos pertencentes à classe, você usa o self. É como se fosse uma autorreferência para ele mesmo, sendo bem redundante aqui. Então, eu faço self, eu estou dizendo o seguinte, eu objeto conta, quero acessar o meu atributo saldo. Basicamente, está dizendo isso. Self.saldo é basicamente isso. E aqui eu tenho outro método, nesse caso o método saque. Aí novamente eu tenho que passar o self, indicar o self, vírgula, e os parâmetros que eu quero. Aqui nesse caso é um exemplo bem simples. Claro que no mundo real a gente teria muito mais condicionais, né? Aqui é apenas para ilustrar o funcionamento. Aí, basicamente, aqui está conferindo se ele possui saldo. Se ele possui saldo, então é feito o débito, ou seja, a gente faz o saldo menos o valor que ele quer sacar. Caso ele não tenha saldo, vai mostrar uma mensagem saldo insuficiente. Quando a gente fala de método, existe um método especial em Python e em outras linguagens orientadas a objetos, que é o chamado método construtor. O que seria esse método construtor? O método construtor ele determina que ações devem ser executadas quando da criação de um objeto. Então, a partir do momento que você solicita a criação de um objeto, é esse método construtor que inicialmente vai ser invocado. Esse método construtor ele pode possuir ou não parâmetros. Então, isso vai depender muito do seu objetivo. E este método ele é chamado automaticamente quando você vai criar o objeto. Eu vou mostrar mais para frente um exemplo de criação de objetos e vocês poderão perceber quando é que a gente passa esses parâmetros. Qual seria a sintaxe da criação desse método construtor? Por padrão, ele tem o nome init. Então, você faz def underscore underscore, ou seja, 2 underscore. Logo em seguida, coloca init. Aí, mais uma vez, underscore underscore. Aí, novamente, usa o self, vírgula, e os parâmetros que você deseja. Então, aqui ao lado, eu tenho um exemplo de criação do método construtor. Aqui, inicialmente, eu devo colocar a palavrinha reservada def, em seguida, underscore, underscore, init, underscore, underscore. Indico, então, o self, vírgula, número, vírgula, saldo, vírgula, tipo, ou seja, os parâmetros desse método construtor. Então, como vocês devem imaginar, eu estou recebendo aqui 3 parâmetros, isso sem considerar o self. Então, para que é utilizado esse método construtor? Em geral, é para a gente inicializar os atributos daquele objeto. Então, quando eu vou criar um objeto, eu estou dizendo que, nesse caso aqui, o objeto conta, ele vai ter esse valor passado como parâmetro, número, esse saldo e esse tipo. Então, como é que eu faço a atribuição? Eu faço self.número, ou seja, eu estou dizendo que eu quero que esse atributo número da minha classe conta seja igual a esse número passado como parâmetro. Então, eu estou fazendo a atribuição. Do mesmo modo, eu faço self.saldo,
eu estou dizendo que o saldo desse objeto vai ser igual ao saldo passado por parâmetro. E de forma similar com o atributo tipo. Então, esses valores que inicialmente foram colocados como padrão, eles serão sobrescritos a partir do momento que eu crio o objeto. Se eu não tivesse esse método construtor, todo objeto que eu criasse teria esses valores aqui como padrão. Então, nesse caso aqui, eu quis criar um método construtor justamente para poder substituir aqueles valores iniciais. Então, nesse caso, toda vez que for criar uma conta, eu tenho que passar obrigatoriamente número, saldo e tipo. Agora, a gente vai conferir um dos conceitos mais importantes quando a gente fala de programação orientada a objetos, que é o objeto. O objeto ele é qualquer coisa, seja real ou abstrata, sobre a qual armazenamos dados e realizamos operações que manipulam tais dados. Então, ao longo dessa videoaula, a gente já vem conferindo alguns exemplos de objeto, mas agora a gente vai observar de fato o que se trata, né? O que é de fato esse objeto. Objetos eles podem ser entendidos também como entidades que possuem dados e instruções sobre como manipular estes dados. Ou seja, basicamente são atributos e métodos. Quando a gente fala aqui dados, a gente quer dizer basicamente que são aqueles atributos e as instruções são basicamente os métodos que, de um modo ou de outro, indicam como é que a gente quer manipular estes dados, ou seja, os atributos. E geralmente esses objetos eles estão ligados à solução do problema. Então, quando você se depara com um problema, você já consegue perceber quais objetos vocês deverão criar para solucionar aquele problema em si. Então, geralmente, com o passar dos anos, com a prática, a partir do momento que vocês enxergarem um problema, vocês imediatamente já irão perceber quais objetos eu devo criar para resolver aquele problema. O objeto é a unidade básica de modularização de um sistema orientado a objeto. E possui, como principais características, atributos e métodos. Então, o objeto basicamente vai possuir atributos e métodos que estão relacionados com a resolução de um problema qualquer. Então, pensando na modelagem de objetos, no mundo real, vamos tomar como exemplo, inicialmente, um software gráfico. O que poderia ser um objeto nesse tipo de sistema? Poderia ser, por exemplo, círculos, linhas, entre outros. Tomando um software de banco de dados, os nossos objetos poderiam ser tabelas, linhas e campos. Então, para cada tipo de estrutura, como essas, tabela, linhas e campos, eu poderia representá-los por meio de um objeto. E agora, por fim, tomando como exemplo um software comercial, eu poderia ter objetos representando pedidos, produtos e clientes, uma vez que esses objetos eles possuem características e possuem comportamentos nos quais a gente pode modelar em termos de objeto na programação. Agora eu trago para vocês um exemplo mais em alto nível, indicando que a gente poderia, por exemplo, representar um pássaro. Então, esse pássaro teria alguns atributos, por exemplo, como cor, forma do bico, tipo de voo, entre outros. E esse pássaro, ele possui alguns comportamentos, nos quais a gente pode representar por meio dos métodos, como, por exemplo, voar, cantar, entre outros. Então, o que seria instância? É importante a gente ter instância,
porque é a partir desse entendimento que a gente vai compreender o que de fato é um objeto. Então, uma instância é um objeto criado com base em uma classe definida. Então, a partir do momento que eu tenho uma classe e eu crio um objeto a partir dessa classe, eu vou chamar esse objeto de instância. Então, é uma instância daquela classe, ou seja, um objeto. Por quê? Porque a classe ela é apenas uma estrutura, como eu falei inicialmente, é apenas um molde que especifica objetos, mas que não pode ser utilizada diretamente. Então, se eu tenho lá no meu código uma classe, se eu não criar um objeto a partir dela, ela não serve para nada no meu código. Para que de fato passe a existir uma certa utilidade nela, eu tenho que criar um objeto, porque é um objeto que vai tornar aquela classe real, ou seja, é a instância de um objeto que vai permitir utilizar os atributos e os métodos daquela classe. Então, a instância ela representa o objeto concretizado a partir de uma classe. Ou seja, resumindo, a instância é a criação, né, de um objeto a partir da classe. E esse objeto, né, essa instância, possui um certo ciclo de vida. Então, inicialmente, o objeto é criado, é então manipulado pelo nosso sistema. Então, a gente realiza o nosso objetivo, determinada função, e nisso a gente está chamando de manipulação. E depois ele é destruído, ou seja, ele é apagado da memória, ou inserido, modificado em uma base de dados, por exemplo. Mas ele vai ser destruído no sentido de que ele vai ser removido da memória. No caso do Python, a gente não precisa destruir esse objeto explicitamente, pois o Python possui um mecanismo de garbage collector que faz essa remoção do objeto de forma automática. Então, você, programador, não precisa se preocupar com isso. Tá, mas como é que eu crio esses objetos? Vocês irão observar que é muito simples. Observem a sintaxe. Eu coloco o nome do objeto, ou seja, o nome que eu quero dar para aquele objeto que vai ser criado. Em seguida, o igual. E o nome da classe, seguido por 2 parênteses. Ou seja, abre e fecha parêntese. E dentro desse parêntese, eu posso ou não passar argumentos, ou seja, como parâmetros. Nesse caso aqui, eu não estou passando nenhum argumento. Mas, aqui no nosso exemplo, como vocês podem observar, eu estou passando. Então, vamos ver como é que a gente cria. Inicialmente, eu coloco o nome do objeto. Nesse meu caso aqui, eu coloquei primeira underscore conta. Esse é o nome do objeto. Então, toda vez que a gente quiser acessar alguma funcionalidade ou algum atributo da nossa classe, a gente vai utilizar esse objeto aqui que foi criado, com o nome primeira conta. Logo em seguida, o igual. Depois, o nome da classe, que nesse caso aqui é a classe conta. Então, eu passo conta. E eu estou passando como argumento o número, o saldo e o tipo da conta. Então, nesse caso, para esse exemplo, o construtor, né, que vocês já viram, o init, ele está recebendo esses 3 parâmetros e está criando esse objeto conta com esses dados aqui, que vocês estão observando. Para eu acessar um atributo, né, desse objeto, como eu falei, eu utilizo o nome do objeto, então eu faço primeira underscore conta, e para acessar um atributo ou um método, eu uso o operador ponto e o nome do atributo ou método que eu quero. Então, nesse caso aqui, eu quero exibir o saldo. Então, se eu faço primeira
underscore conta.saldo e isso está dentro do print, eu vou exibir esse valor para o usuário. Então, executando, a gente teria que o valor exibido seria o 34. Perceba que antes da criação do nosso objeto, saldo ele estava valendo 23. Mas quando eu crio o meu objeto, conta, eu passo como argumento o valor 34. Então, quando eu chamo, quando eu vou criar esse conta, o interpretador do Python chama automaticamente o construtor init, e como ele está recebendo esse saldo como parâmetro, ele vai fazer essa substituição do saldo anterior. No caso, é o saldo que foi definido como padrão. Então, eu faço essa substituição. Por isso que aqui aparece 34 ao invés do 23. Mas, se por outro lado eu não tivesse o construtor recebendo esses três parâmetros, o valor padrão, o 23, não iria ser modificado. Então, aqui seria o 23, se eu não passasse esse valor aqui de 34 como argumento para o nosso construtor. Bem, lembrando que eu posso também utilizar métodos para substituir esses valores. Aí, para substituir, eu faria primeira conta, ponto, e o nome do método, e o valor eu passaria como argumento. Vocês irão conferir muito mais exemplos na aula teórica com o professor. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Vocês têm os meus contatos. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato, sem nenhum problema. Eu gostaria de ter mostrado mais exemplos para vocês, mas eu fiquei com receio da videoaula ficar muito longa. Mas não se preocupem, vocês poderão conferir muito mais exemplos na aula com o professor. É isso, um forte abraço e espero que todos estejam bem.